Nós estaremos estudando um tema que, ao meu ver, ele é fundamental para compreendermos a doutrina do Espírito Santo. Eu me refiro à doutrina da Trindade. A Bíblia, ela nos ensina que há um só Deus, um Deus triuno, um Deus que é eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas e iguais em poder, honra e glória. Mas nós não cremos em três deuses. Nós não cremos em uma equipe de deuses. Nós cremos em um Deus apenas, um Deus único, que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é também um dos grandes paradoxos que nós temos na Bíblia. Quando você estuda cada um dos temas separadamente, você vê claramente que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e Cristo, o Filho, também é Deus. Mas a Bíblia também nos ensina claramente que não são três deuses, é um Deus apenas. E isso é algo maravilhoso e ao mesmo tempo que extrapola a nossa lógica. Na história da teologia, grandes nomes gastaram muito tempo tentando explicar o inexplicável, que é esse conceito de trindade. Nós temos um exemplo clássico que se refere a Santo Agostinho. Conta-se que Agostinho, determinada vez, Agostinho de Hipona, viveu no período da Igreja Antiga. Ele estava caminhando pela areia da praia e ele viu um garotinho com uma pequena concha do mar. E aquele garotinho fez um buraco na areia, ele corria lá no mar, pegava a água, trazia e jogava naquele pequeno buraco. E fazia isso uma vez, duas, e de repente Agostinho chegou para o menino e perguntou: ora menino, o que você está fazendo? E o menino respondeu: olha, eu vou pegar toda aquela água lá e vou colocar nesse pequeno buraco. E naquele momento Agostinho entendeu que aquele menino era ele mesmo, tentando pegar a doutrina da Trindade, do Deus triuno, e colocar nesse recipiente, nesse buraquinho tão limitado que é a nossa mente. Mas para nós compreendermos então e falarmos sobre a doutrina do Espírito Santo, nós temos que começar pela Trindade. Porque normalmente as pessoas minimizam em muito a doutrina do Espírito Santo. Para muitas pessoas falar da doutrina do Espírito Santo significa simplesmente falar de dons e falar dos frutos do Espírito. E entre os dons muitos se atêm mais a dons como os dons de milagre, dons de línguas, e em torno desses temas criam muitas vezes polêmicas que não produzem nada que glorifica o nome do Senhor. Esses temas são importantes? Sim, mas eu diria que dons e fruto, com toda a importância que eles têm, de fato eles são importantes, talvez nós poderíamos dizer que eles são apenas uma gota d'água no grande oceano que é a doutrina do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo ela é muito mais abrangente. E nós compreendemos isso quando começamos a ver esse tema a partir da doutrina da Trindade. E você, nessa lição a seguir, você tem um capítulo da Confissão de Fé de Westminster que vai falar exatamente sobre a doutrina da Trindade. Você pode ler, pode ver os textos e tudo mais. Mas é necessário nós fazermos o seguinte destaque. Ou seja, primeiramente, há uma certa confusão na mente de alguns por pensar que o Espírito Santo, ele só esteve na terra a partir do Pentecostes. E isso é um engano. Na verdade, o Pentecostes, aquele derramamento, marcou uma fase nova no ministério do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele sempre esteve conosco, porque ele é Deus. Nós não podemos dividir Deus, cortar Deus em pedaços. Em Gênesis, no capítulo 1, quando fala que Deus criou a terra, os céus, a terra, tudo que existe, quando nos fala do governo de Deus, aquilo não se refere simplesmente ao Pai, mas se refere ao Deus triuno. É por isso que a palavra de Deus ela já faz referência ao Espírito Santo pairando sobre as águas. E Deus é um só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus só. Então, o Pai é Criador, o Espírito Santo é Criador, o Filho é Criador. E um dos exemplos disso é quando Deus ele se propõe a criar o homem. E ele então diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é assim que nós vemos o Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. através da presença de Deus.
O Espírito Santo, ele é Deus santificador, é Deus que cura, é Deus que sara, é o Senhor da história. Nós precisamos trazer sempre isso na nossa mente. Nós não podemos eleger uma das pessoas da Trindade e nos esquecermos das outras. E é por isso que toda a honra seja dada ao Deus triuno, ao Pai a quem amamos, a Jesus, o nosso Salvador, mas ao Espírito Santo, que também, de igual forma, é Deus eterno. A palavra de Deus nos ensina que há um só Deus. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais em poder, honra e glória. Esse é um conceito tremendo. Então veja só, quando você entende uma coisa tão óbvia, ou melhor, quando você se lembra de algo tão óbvio, ou seja, que o Espírito Santo, na verdade, ele é apenas uma das pessoas do Deus triuno, ou seja, ele é o Deus eterno e não são três deuses, é um Deus apenas, você vai entender de imediato que falar do Espírito Santo é falar de algo muito mais amplo do que simplesmente falar de dons espirituais ou do fruto do Espírito. E no decorrer dessas lições nós vamos estar tratando então desse tema, da obra do Espírito Santo, verificando algumas perspectivas muito interessantes. O Espírito Santo como o doador da vida, aquele que justifica, aquele que santifica, o Espírito Santo que é o agente que aplica a obra da salvação na vida do crente. E, evidentemente, ao final nós estaremos também falando a respeito do Espírito Santo, no que diz respeito à sua ação na igreja, a respeito dos dons, do fruto do Espírito. E estaremos encerrando, refletindo sobre o Espírito Santo e a obra de Cristo. Isso é algo fundamental. O Espírito Santo, ele tem uma obra cristocêntrica. O Espírito Santo, ele era central na vida de Jesus, como nós vamos ver. Jesus, como homem, ele era, antes e acima de tudo, um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era central na vida de Jesus. Mas, por outro lado, Jesus, o Cristo, ele é o centro da obra do Espírito Santo. E nós estaremos verificando todos esses conceitos no decorrer dessas lições. Eu estimulo você a assistir os vídeos e fazer as leituras e buscar as referências, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado.